Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História da Escola Cassiano Ribeiro, em mais um módulo do nosso ensino remoto emergencial em decorrência do Covid-19. Dando continuidade ao assunto de História, meus caros alunos da Escola Cassiano Ribeiro do 7º ano, nós vamos falar hoje da abolição da escravidão, meus nobres alunos. E eu quero que vocês entendam, primeiro, o contexto histórico daquela época. E, de plano, a gente vai ter que entender que foram mais de 300 anos de escravidão. Foram mais de 300 anos que seres humanos foram transportados em navios negreiros igual a objetos, onde não eram considerados a dignidade deles, não eram considerados as condições de higiene, não eram considerados inúmeros bens jurídicos que hoje são chamados à baila e, de certa forma, mesmo que moderadamente, já está havendo alguma retratação histórica. Contudo, nós temos que entender que foram 300 anos de exploração e escravização de seres humanos por outros seres humanos. E são 3 séculos, meus amigos. É uma verdadeira eternidade que não deve ser esquecida e que deve ser lembrada. E que sirva-se de exemplo para nada parecido acontecer de novo na história da nossa humanidade. Dito isso, chegamos ao Brasil e no ano de 1888 foi instaurada, foi promulgada a famigerada Lei Áurea. Áurea é uma palavra latina que significa ouro, brilho, uma coisa que tem um esplendor radiante. Por isso que batizaram o nome desta lei de Lei Áurea, porque era a lei que extinguia, acabava com a escravidão aqui no Brasil. Contudo, nós temos que lembrar que essa lei, ela foi uma das últimas que acabou com a escravidão em colônias ao redor do mundo. Até nisso o Brasil, infelizmente, estava atrás da vanguarda. A Inglaterra, por sua vez, teve uma forte participação e influenciou muito essa decisão da ilustre princesa Isabel aqui no Brasil no ano de 1888. Por quê? Porque era importante gerar um mercado consumidor, visto que a escravidão estava acabando em todo lugar do mundo e era preciso gerar um público para consumir os produtos produzidos, principalmente por quem? Pela Inglaterra. Vejam só que de boas intenções o inferno sempre estava cheio. Não há boas intenções via de regra nas decisões históricas quando a gente olha para o passado. Há sempre alguém com um interesse econômico, com um interesse político por trás, manipulando todas as peças do cenário histórico. Com a abolição da escravidão aqui no Brasil, não foi diferente, infelizmente. Agora vamos contextualizar um pouco melhor. Ora, eu entendo, enquanto professor de História nesse momento, que houve uma mudança para deixar as coisas tudo como sempre foram, ou seja, melhor para alguns e pior para outros. Explico. O Brasil, ele acabou com a escravidão, mas ele não deixou de ser um país agrícola, não deixou de ser uma monarquia e, sobretudo, não deixou de ser um país latifundiário, ou seja, havia poucas pessoas com grande quantidade de terra e que essas pessoas já tinham o poder político, o poder econômico, o poder social da época. Então eu pergunto, meus nobres colegas, meus nobres alunos, será que com uma canetada da princesa Isabel a situação dos afrodescendentes ex-escravos aqui no Brasil realmente mudou? E eu já lhe respondo, não, infelizmente não mudou. Os afrodescendentes não eram mais escravos e foram abandonados a toda sorte.
não houve nesse país uma reforma agrária para dar pelo menos um pouco de terra para aqueles escravos ter o que comer, ter o que sobreviver. Não houve uma indenização financeira para eles começarem a nova vida de libertos. Não houve nenhuma forma de retratação ou reparação por todos estes anos de exploração. Mais de 3 séculos, mais de 300 anos de escravidão aqui no Brasil. E do dia para a noite, acabou-se com a escravidão e jogou-se os afrodescendentes na vala da marginalização. Nesse diapasão, nesse mesmo período, nessa mesma sintonia, chegaram inúmeros imigrantes para trabalhar na lavoura de café. Então, ficou ainda mais difícil para esses ex-escravos, agora libertos, conquistar, granjear o emprego e com o suor dos seus rostos levar conforto e levar segurança para os seus. O que é que aconteceu? Começou a haver a famigerada ocupação das periferias e a formação de subempregos, empregos precários, empregos incertos, empregos temporários que não resolviam o problema real, que era a renda, que era a moradia, que era a alimentação e segurança dos libertos daquela época. E começou a gerar a mendigância, as pessoas pedindo, as pessoas por situações sociais, talvez até praticar pequenos furtos, os famigerados furtos famélicos, que é a pessoa tomar o que é dos outros, mas para se alimentar, para sobreviver. E daí começou a se aprofundar mais o abismo social, mais o preconceito, mais as moradias precárias ao longo da história aqui do nosso país, do Brasil. E começou a formar-se também os famigerados cortiços, que eram moradias precárias e sem higiene, geralmente localizadas nas periferias do nosso país. Então, nessa breve aula, eu queria falar sobre a abolição, mas dentro desse contexto a gente tem que falar um pouco sobre todos os temas que eu falei anterior aqui com vocês. E daí a gente começar a discutir um pouco de como surgiu esse racismo estrutural, essa falta de emprego estrutural e falar também o que é retratação histórica. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Nesse momento eu dou por encerrada esta aula, vou deixar um material em PDF, vou deixar um exercício para vocês responderem nos seus cadernos e quando voltarmos ao ensino no modo normal, presencial, computarei os vídeos, darei as respectivas notas e continuamos as nossas atividades. Fiquem com Deus, sejam abençoados e até a próxima.